Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo, obrigado por nos acompanhar em mais um estudo aqui no canal. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua companhia. Você que está sempre aí do outro lado nos acompanhando, meu muito obrigado. Que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando sua casa, sua família. Essa é a nossa oração, o nosso desejo. A gente fica feliz de poder contar sempre com você aí do outro lado. Nós estamos estudando a Bíblia aqui juntos, versículos por versículos, observando o que o texto verdadeiramente quer nos dizer, aplicando a nossa vida enquanto cristão, enquanto igreja, para agradarmos a Deus, para crescermos na nossa vida espiritual. E eu te convido agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje eu quero ler com você o versículo 2 do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Aqui nós temos uma ação, não é, dos discípulos resolvendo aquele problema. E nós fizemos uma introdução no nosso último estudo. Hoje nós vamos detalhar então, a partir daqui, algumas verdades que nos chamam a atenção no texto a partir do versículo 2, que nos diz assim: Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus. Os discípulos atentam para a investida do inimigo. Lembra que nós falamos que o inimigo tentou criar problemas de fora para dentro, não é? A perseguição, de dentro para fora, aquela atitude egoísta de Ananias e Safira. E agora a intervenção, a ação do inimigo contra a igreja passa pela distração. E os apóstolos perceberam isso, não é? E eles dizem: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir a mesa. Aqui nós precisamos entender, só para te deixar claro, a expressão usada aqui, servir a mesa, é como uma metonímia, né? Nós temos aqui a expressão, quer dizer garantir a necessidade das viúvas serem atendidas. Quando ele diz servir a mesa, está falando de atender aquelas viúvas, inclusive as helenistas que haviam reclamado. E quando ele diz servir à mesa, ele pode estar falando também de ocupação com questões administrativas, que era um serviço que eles até faziam no início, estudamos isso aqui. John Stott, ele diz algo, e eu concordo com ele. Ele diz o seguinte, que não há aqui nenhuma sugestão de que os apóstolos vissem o serviço social como inferior à obra pastoral, não é? Ou se eles se consideraram mais superiores, não é? Ou que algo que servia à mesa não fosse algo digno para eles. Não é isso que ele está colocando aqui. Era apenas uma questão de chamado, e ele deixa isso aqui muito claro. Os apóstolos foram confiados a eles os oráculos de Deus. Eles foram encarregados de ensinar a palavra de Deus, de fazer discípulos de todas as nações. Isso foi o que foi confiado para eles, né? E o serviço estava crescendo tanto, o número de cristãos crescendo tanto, que estava roubando o foco deles no social, não é? Cabia a eles a diaconia na palavra e não a diaconia à mesa. O que era a função deles era ministrar a palavra, era orar, era ensinar, era transmitir a palavra e não servir à mesa. Embora que esse trabalho ele fosse justo e ele fosse necessário também, não é? Essa assistência aqui. Mas eles não podiam abandonar a trincheira de oração, não é? Para focar em outra área do ministério, eles não podiam deixar. E essa distração era uma artimanha mortal por parte do inimigo. O verbo aqui que eles usam, o verbo grego de servir, é traduzido para a nossa língua, diácono, né? Que é a diaconia, né? Que é o mesmo ministério usado como homens que foram escolhidos, são muitas vezes, frequentemente mencionados, não é, na palavra de Deus como os diáconos que foram homens levantados para isso, para servir, não é? E essa distinção, ela é um termo bíblico, é um texto bíblico. Ralph Harley, ele ressalta que provavelmente não havia um cargo técnico de como os diáconos nesse estágio da igreja primitiva deveriam agir. É verdade que mais tarde, então, as igrejas neotestamentárias, elas
tiveram uma distinção, não é? Existiam os presbíteros, existiam os diáconos, não é? Como responsáveis pelo trabalho. A gente encontra isso em Filipenses 1:1, 1 Timóteo 3, versículos de 1 a 12, está ali a descrição, não é, de cada um. Mas enfim, aqui são homens chamados para diaconia, não é, para servir, para estarem ali junto com os apóstolos fazendo um outro trabalho. E essa ação de focar, não é? Eles vão focar na oração, na palavra, e esses vão focar no servir. Essa estrutura, ela precisa existir para funcionar, não é? Para que as coisas possam fluir. Cada um naquilo que o Senhor chamou, naquilo que o Senhor colocou, para que não haja a necessidade de distração com muita coisa e deixar de lado aquilo que de fato o Senhor o colocou ali para fazer. Como é precioso pensar nisso, irmãos. Como é precioso pensar na funcionalidade da igreja, na funcionalidade da obra do Senhor. Deus tem pessoas na igreja para todas as funções, para todas as coisas, e cada um precisa assumir o seu papel para que as coisas possam funcionar bem para a glória de Deus. Que nós, enquanto cristãos, possamos buscar no Senhor a direção, clara orientação de onde nós vamos servir e como vamos servir. A liderança entender e perceber aqueles que estão ali na igreja pronto para servir. E que todos em uma unidade possam caminhar fazendo tudo para a glória de Deus, entendendo que não há ninguém mais importante do que ninguém, que todos estão ali para servir e para ser instrumento nas mãos do Senhor. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos dê capacidade de discernimento, de entendimento, e para servir aonde o Senhor tem nos colocado. E que tudo seja para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, guarde a sua casa, a sua família. Temos orado por cada um de vocês que nos acompanham. Muito obrigado e até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.